Graça e paz, meus irmãos e amigos. Este é o seu programa Missões e Revista da Constante TV. Neste canal, você irá conhecer tudo o que está acontecendo no campo missionário. Eu sinto-me grato por ter o nosso querido irmão Brian Douzani dividindo comigo esta entrevista. Brian, boa noite, tudo bom com você, querido? Boa noite, Gilvan, boa noite aos nossos convidados que vocês vão conhecer já já. É um prazer estar aqui com você falando sobre missões, que é um tema profundamente importante na vida cristã. Amém. E hoje nós temos como convidado dois missionários, que é o Henrique dos Anjos e o Lucas Homem. Eles são do Ministério Missão Vida, um projeto que abrange todo o Brasil e inclusive também na África, e nós queremos que eles se apresentem. Henrique, uma boa noite para você, seja bem-vindo. Lucas, uma boa noite, querido. Eu gostaria que começasse pelo Henrique se apresentando. Boa noite, Gilvan, boa noite, Brian. Eu tenho um prazer muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Henrique, como você disse, eu sou de Anápolis, Goiás. Sou engenheiro civil e missionário. Na verdade, missionário é a minha principal função. Eu trabalho na Missão Vida e divido um pouco meu período de trabalho ali entre Missão Vida e também tem uma construtora, mas a gente está efetivamente aí nesse trabalho há algum tempo. Tenho 27 anos, sou casado e esse é um pouco, o resto a gente vai conversando aqui. Isso. Lucas, se apresente também aí para o Boa noite, Gilvan, boa noite, Brian. Me chamo Lucas, sou natural do Rio de Janeiro. Comecei na Missão Vida como acolhido da Missão Vida. Fiz ali o processo de acolhimento, passei pelo treinamento, fiz o seminário da Missão Vida. E há um ano estou aqui no Amazonas, servindo no núcleo do Amazonas como missionário. Eu sou casado, tenho 33 anos e muito em breve serei papai. Amém. Glórias a Deus. Henrique, conta pra gente como é que surgiu todo esse projeto Missão Vida. Bem, a Missão Vida, ela surgiu com uma amizade. E uma amizade, na verdade, muito atípica. Era a amizade entre um adolescente de 13 anos e um morador de rua. E esse adolescente trabalhava, na época era muito comum, isso a gente está falando há mais de 40 anos atrás, e ele ia para o trabalho todos os dias e ao ir para o seu trabalho passava num local ali na frente de indústrias, onde debaixo das marquises dessas indústrias muitos moradores de rua viviam. E aí ele parou, assim, muito curioso ainda naquela idade, sem entender muito sobre a vida, ainda aprendendo por que uma pessoa sairia da sua casa para viver na rua. Ele resolve parar para poder conversar com um desses homens. E esse homem dá uma atenção para ele. E o homem se chamava João e o jovem se chamava Wildo. E o jovem Wildo ali de 13 anos começa então essa amizade com eles, que é uma amizade que dura por quase um ano. E por todo esse ano ele todos os dias ia para o seu trabalho um pouco mais cedo, pegava um café, pegava um pão, levava para o seu João, sentava ali com ele na calçada e eles conversavam um pouco. Até que um dia, assim, Anápolis é uma cidade conhecida por ser uma cidade bem fria. Agora no inverno de Anápolis a gente chega a ter 5, 10 graus, então é uma cidade fria. E depois de uma madrugada muito fria, ele chega para poder levar o café para o seu João e ele chama o seu João, mas o seu João não responde. E ele percebe que o seu João havia falecido no decorrer daquela noite. E ele fica muito impactado com aquilo e ele cresce se perguntando o que ele poderia fazer pelas pessoas que ele não fez pelo seu João. E essa é uma pergunta que martela na mente dele até ele fazer 18 anos. E aos 18 anos, ele conhece a Cristo em um acampamento. Ele antes não conhecia a Cristo, mas ali ele conhece e ele resolve fazer uma oração muito séria, né, a Deus. É uma oração que ele fala o seguinte: Senhor, se o Senhor realmente ama a vida dessas pessoas, desses moradores de rua, eu quero que o Senhor use a minha vida para poder fazer a diferença na vida deles. E então assim começa a Missão Vida. Esse é o início, né, de tudo. Essa oração, ela foi uma oração desafiadora, né? Exatamente.
E ali, a partir dali, ele começa então a levar sopa, né, para os homens que estavam nas ruas, começa a falar um pouco do amor de Deus para eles, começa então a desenvolvendo esse trabalho. E até que um dia ele recebe uma pergunta, e até, assim, na verdade, um incentivo de um desses homens para que ele criasse um local que pudesse abrigar todas essas pessoas, que elas pudessem juntas ali conviver, ouvir da palavra de Deus. Então ele pega os seus recursos próprios, que ele estava juntando para comprar um carro zero, que era seu sonho de consumo na época, e ele pega os seus recursos e constrói com a mão de obra do próprio pessoal um local na cidade de Anápolis para 12 homens. Então isso é um pouco do que é a Missão Vida também, né? A Missão Vida, ela foi o primeiro trabalho com recuperação de homens de rua do Brasil. Então, iniciando ali na cidade de Anápolis no ano de 1983, há 40 anos. Eita, bastante tempo. E um belo dia, esse projeto ele se expandiu pelo Brasil, como a gente sabe, e ele entrou na tua vida, não foi, Lucas? Sim. Conta um pouquinho dessa história pra gente. A Missão Vida, ele entrou na minha vida em 2018. Em 2018 eu estava no Rio de Janeiro, e eu ouvi falar, lá no Rio de Janeiro, da Missão Vida. Não tinha no Rio? Não, tinha. Tinha no Rio, no Rio. Perfeito. A Missão Vida já está no Rio há 11 anos, localizada ali em Xerém, mas de um rapaz que passou por Goiás, pelo Cocalzinho, que é a maior unidade da Missão Vida, e ele falou comigo, falou assim, rapaz, tem uma casa de recuperação boa. E eu falei assim, acolhido falando bem de casa de recuperação? Isso é difícil demais, né? Geralmente fala mal das casas de recuperação. E aquele rapaz, ele todo dia falava comigo. Isso em 2016, 2017. Aí em 2018, falei assim, eu me senti realmente tocado. Eu não tava, minha vida não estava boa, não estava legal nessa época. Eu falei assim, rapaz, eu vou para a Missão Vida. Vou me internar lá, vou me recuperar lá e eu vou permanecer lá. Uma decisão. Foi uma decisão e eu falo que mais do que uma decisão, foi um chamado de Deus para minha vida, porque eu poderia ter ido para o Rio de Janeiro, para a unidade do Rio de Janeiro, mas eu me senti chamado por Deus para ir para Goiás, para ir para Cocalzinho. Então eu fui direto para a unidade de Cocalzinho, comprei minha passagem na rodoviária, sozinho, entrei num ônibus com a mochila nas costas, sem saber se ia ter vaga, sem saber se iam me aceitar, sem conhecer ninguém lá, né? E cheguei num sábado pela manhã, no ano de 2018, e ali eu fui aceito. E ao chegar na unidade, qual foi assim... Era realmente o que o teu amigo falava para ti? Não era realmente o que o meu amigo falava, assim, não... Era muito mais do que ele falava. Não tinha... a noção do que... Não dava para ter essa noção, porque primeiro quando eu cheguei em Cocalzinho, eu falei assim, eu cheguei numa cidade. Isso aqui é uma cidade, isso aqui não é uma casa de recuperação, porque é um lugar gigantesco, né? Assim, tudo arborizado, tudo muito bem cuidado. E aí fui acolhido e eu lembro que eles iam me levar no quarto. Vamos lá te levar no quarto para você descansar um pouco. Isso. Vamos mostrar qual que é o seu quarto. Rapaz, quando eu entrei dentro do quarto, falei assim, não, é aqui mesmo que eu vou ficar? E quanto você precisou desembolsar para estar na Missão Vida? Nada. Então, nada. Era muito bom de graça. Era muito bom, era muito bom, até para ser verdade. Até para ser verdade. Na hora que eles me levaram no quarto, que eu olhei, falei, armário, falei, 2 beliches só, banheiro dentro do quarto, blindex, ar-condicionado nos quartos, ventilador de teto. Falei, eu tô numa pousada. Sim. Então, o que a pessoa que está na vulnerabilidade na rua, a única coisa que ele precisa é sentir o desejo no coração, entregar essa vida a Deus e ir para a Missão Vida e não pagar nada, né? Exato. Ele lá vai ser bem tratado. Exato. Quantas refeições? Como vocês servem essas refeições? São quantas diárias que são servidas? São 5 refeições por dia. Só que no almoço e na janta sempre tem a repetição. Sim. A gente já faz contando que o almoço ele vai almoçar e ele vai repetir depois esse almoço e a janta também. Vai almoçar e vai repetir essa janta. Então, ao todo, são 5 refeições. E ontem, a gente estava no aniversário aqui do Missão Vida em Manaus, né?
Teve um testemunho que me chamou muita atenção e acho que casa bem com essa pergunta que o Gilvan fez, que é aquele rapaz que ele falou que ele chegou ateu no Missão Vida. Marcelo. Né? E aí eu queria entender como é que é essa questão espiritual, né, dos acolhidos. Todo o processo que eles estão lá, eles são apresentado o evangelho a eles, né? Isso é uma questão de permanência lá, essa conversão ou não? Como é que é isso, né? Tem pessoas que se convertem, tem pessoas que não se convertem, como que é essa questão? Então, na verdade, a gente, como Missão Vida, não acredita em transformação genuína do homem sem que haja, de fato, a presença de Deus ali fazendo esse trabalho. Então, a gente insere isso em todo momento. Então, o programa, ele tem essa parte espiritual muito inserida porque ele faz parte daquilo. Agora sim, se a pessoa resolve aceitar ou não, isso vai depender muito dela, né? Então é uma decisão muito pessoal e a gente não força ninguém a isso. Então acontece sim casos onde a pessoa passa por ali e ela não tem uma conversão verdadeira. Mas na grande parte dos casos a pessoa está escutando aquilo ali todos os dias, algumas vezes por dia. Então ela acaba de fato entendendo e reconhecendo o poder de Jesus Cristo na vida dela e a necessidade de Jesus na vida dela para que ela tenha essa transformação que ela precisa. Ela vai ouvindo, até que aquilo vai gerando fé. Exatamente. E a gente busca, na verdade, trazer isso, principalmente, né, mostrar esse amor através de ações. Então são ações como a que o Lucas falou que ele tinha lá, como você chegar, você ser bem recebido, você estar num lugar decente, você ter uma boa comida, você tenha uma quantidade, né, de comida necessária que você precisa realmente. Ou seja, a forma da pessoa ser recebida ali, acho que faz muita diferença. E fala muito também, né? Fala muito sobre o cristianismo e sobre o amor de Jesus Cristo. E esse é um excelente testemunho no qual a entidade, o projeto, né, ele termina transmitindo para a sociedade, né, essa seriedade, tudo, né, de que, como o Lucas falou, não é cobrado nada para quem deseja estar ali. E me diz, Henrique, como é que a Missão Vida ela se sustenta? Ela tem um apoio governamental? Sim, hoje a Missão Vida se sustenta majoritariamente através de pessoas que, na verdade, são do meio cristão. Então, pessoas em igrejas que resolvem começar a doar a partir de R$30 por mês. Então, essa pessoa, ela se cadastra, né? E aí ela pode doar através de Pix, cartão de crédito ou boleto, e ela faz essas doações mensais, e essa é a nossa maior receita hoje, né? Então, a gente tem pessoas do Brasil inteiro, de todos os estados do Brasil, ajudando a Missão Vida com uma quantidade pequena. Então, a pessoa pode doar de 30, 100, enfim, a quantidade que o coração dela se dispor. Mas nós temos sim algumas parcerias hoje com alguns órgãos governamentais, inclusive em Manaus. Aqui em Manaus a gente tem uma parceria muito boa, que é uma da subvenção, com a Prefeitura Municipal, né? Com o Governo do Estado. O Governo do Estado. Então, aí além de Manaus, a gente tem uma parceria também com o Governo Federal no núcleo de Cocalzinho, em Uberlândia também com o Governo Municipal, e essas são as melhores hoje subvenções que a gente tem. Então, no resto, em todas as outras unidades, porque são 14 unidades, a gente não tem esse apoio como a gente tem nesses 3 núcleos. E então, majoritariamente, pelo que eu entendi, a doação é do público cristão mesmo. Exatamente, né? Pessoas fazem doações na pessoa física, individuais. E tem uma frase até interessante do reverendo Wilton, que é o fundador, né, da instituição, que é esse adolescente que a gente conversou e contou a história dele há pouco, e que ele fala o seguinte, que missão se faz com a promessa dos ricos e com o dinheiro dos pobres. Porque muitas vezes, então, quem faz a diferença de fato são aquele grande número de pessoas contribuindo com uma quantidade pequena. É isso aí. Muito interessante essa frase do reverendo, que o irmão Henrique não falou, mas é teu pai, né? Exatamente, tem esse privilégio e esse prazer aí. Como a missão, ela entrou muito cedo na tua vida, essa influência? Desde sempre. Então, eu sempre cresci, né,
com a Missão Vida inserida ali no nosso meio. E vendo meu pai saindo de casa várias vezes por mês e passando dias fora, viajando, pregando o evangelho, falando da Missão Vida e levantando esses recursos, né? A gente tem um programa que a gente chama de Impacto Missionário, que é basicamente onde a gente vai na igreja e faz o apelo, mostra da Missão Vida, fala da Missão Vida, conta um pouco dessa história que eu contei e faz o apelo para que quem quiser ser contribuinte e ajudar, possa ajudar. Então ele fazia muito isso e eu cresci vendo isso, né, e participando com ele, ajudando também nisso. Então, desde sempre eu tive a Missão Vida inserida na minha vida, assim. Mas teve aquele momento, eu imagino que tu, como qualquer jovem, passou por uma formação na faculdade, etc. Mas tem aquele momento que a missão chama, né? Tu passou por isso? Sim. Na verdade, eu tinha até um certo receio quando eu era novo, quando eu era criança, de ser missionário, de ser pastor algum dia. Eu tinha esse pensamento, não, eu não quero trabalhar nessa área. Acho que às vezes por ver meu pai crescendo nesse meio, sofrendo muito e assim, sempre com muita coisa. Mas o chamado de Deus, eu costumo dizer que ele é irresistível. Então, assim, quando a gente tem esse chamado para a nossa vida, não tem como a gente fugir. E não tem como você caminhar por um caminho diferente daquele que Deus tem para você quando você confia plenamente nele. Então, para mim foi muito natural. Para mim foi assim, depois que eu terminei a faculdade, eu tive o convite de vir trabalhar na Missão Vida. Já tinha trabalhado algumas vezes quando eu era adolescente, só para entender como é que funcionava os processos. Mas quando eu vim de fato para começar a trabalhar lá, eu me envolvi e me apaixonei ainda mais, né? Então, que é um trabalho que deve ser, que preenche, né, a vida do missionário integralmente, né? Não é igual aquele trabalho secular que você bate o ponto aí só amanhã, né? Eu acho que trabalhar com missão tem muito isso, essa dedicação integral, né? Exatamente. Então, vamos para o nosso intervalo, João? Queridos, a conversa está muito boa. Queremos agradecer mais uma vez a presença do Lucas e do Henrique, mas precisamos fazer um pequeno intervalo. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Missões em Revista e continuando essa entrevista agradável com o Henrique dos Anjos e o Lucas Homem, da Missão Vida, nós queremos fazer a seguinte pergunta para você. Nós já perguntamos, Henrique, de como a Missão Vida surgiu. Você falou aí que foi da amizade do seu pai, o reverendo Hildo, junto com seu amigo que morava na rua. Me diz a seguinte questão que eu queria saber. A Missão Vida, ela está atualmente somente no Brasil, só em Manaus, só no Rio de Janeiro? Fala pra gente de quantas unidades a Missão Vida hoje tem. Onde o ministério já chegou. Já conseguiu abranger, né? Excelente pergunta. Então, durante um bom tempo a Missão Vida ficou ali só ali no estado de Goiás, né, dentro de Anápolis e Cocalzinho, e depois foi para Brasília, e depois também começou a ir para outros estados, né? Começou a chegar a demanda, e à medida que o ministério crescia, mais gente ia conhecendo e queria se envolver de alguma forma. Então foram chegando pessoas, às vezes doando terreno, querendo que a Missão Vida fosse construída naquele local. E hoje, com a graça de Deus, a Missão Vida, que começou atendendo 12 homens, ela hoje atende quase 1.000 homens. Então nós estamos hoje em 10 estados do Brasil, né? Goiás, Minas Gerais, Paraná, Amazonas, Rio de Janeiro, Distrito Federal, João Pessoa, então, enfim, na Paraíba, já né? Em todas as regiões do Brasil? Sim, nas 5 regiões do Brasil, hoje a Missão Vida está localizada. E depois, com o objetivo de também trabalhar na prevenção, a Missão Vida começou o trabalho com crianças. E a gente hoje tem 3 núcleos que trabalham com crianças. É um núcleo em Anápolis, um em João Pessoa, né, na Paraíba, e depois também, uma vez, eu estava fazendo uma viagem com o meu pai, a gente tinha um costume de fazer viagens sempre juntos, assim, e a gente foi visitar a África, fomos no país de Madagascar, e lá a gente se deparou com uma realidade muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Apesar do Brasil também ter certas dificuldades, e a gente entender isso, eu acho que a gente não conhece de fato pobreza até que você vá num lugar como esse. E ali isso impactou ele muito, e ele resolveu começar a fazer alguma coisa também. Então ali a gente criou também a Missão Vida Internacional, que trabalha com as crianças ali no país de Madagascar, que é um dos 10 países mais pobres do mundo.
E hoje, então, nós estamos atuando ali com quase 1.000 homens sendo atendidos e quase 500 crianças nos 2 países. Impressionante. E hoje, em Madagascar, como é que tá? Já tem a estrutura, tem terreno, ou é alugado o local lá? Como é que... Vocês estão quanto tempo lá? Sim, em Madagascar nós iniciamos ali o trabalho em 2017 e na verdade meu pai iniciou sozinho com o seu recurso próprio. Ele começou a ajudar ali um casal de missionários que fazia esse trabalho com crianças. Mas aí mais pessoas foram chegando, e mais pessoas, amigos começaram a chegar, falar, eu também quero ajudar em Madagascar, também quero ajudar, até que então iniciou a Missão Vida Internacional. Hoje a Missão Vida tem um terreno próprio. Inclusive, a aquisição do terreno foi através de uma doação de uma família aqui da Igreja Batista de Constantinópolis. E eles fizeram essa doação e a gente conseguiu comprar o nosso terreno. Mas hoje a Missão Vida está funcionando em um local ainda alugado e a gente está juntando os recursos para poder iniciar as construções. Porque as construções lá são muito caras e o processo também acaba sendo bem mais complexo, né? De você estar iniciando uma construção num outro país. E tudo lá, assim, acontece, parece que de forma um pouco até arcaica, assim, as coisas acontecem de forma mais demorada e tudo mais. A Missão Vida já começou as construções ali do terreno, morando no terreno todo, e se Deus quiser aí dentro dos próximos 2 anos a gente já vai estar construindo o nosso núcleo próprio. O que eu quis chamar a atenção, Gilvan, é o padrão de qualidade, né, do Missão Vida, né? Então tem todo um cuidado, um zelo, né, para, como o próprio Lucas falou, para proporcionar um ambiente digno para os acolhidos, né? Falar nisso, a respeito, por exemplo, da questão da rotina, né? É integral a permanência deles, né? Ou seja, não vão para casa, né? É integral. Como é que é essa rotina? Eles têm horário para acordar, tem uma rotina diária? Sim, momento do interessante lazer. a gente falar assim, o tempo de permanência do acolhido na Missão Vida são 7 meses. 7 meses. É o tempo que dura o programa de recuperação. Entendi. E aí dentro desses 7 meses existem etapas, que ele vai cumprindo ali dentro desses 7 meses. Por exemplo, aqui no nosso núcleo do Amazonas, o acolhido ele chega ali no seu primeiro mês, a rotina dele no dia a dia em todos os núcleos são iguais. Todos os núcleos, 6 horas da manhã o acolhido acorda, 6h30 o café, 7 da manhã é devocional, que é o primeiro culto do dia. Então, em todo o Brasil, 7 da manhã na Missão Vida está tendo uma devocional. A palavra do Senhor está sendo pregada, louvores estão sendo entoados, de 7 às 8. 8 horas começam as atividades de laboterapia, que aí os acolhidos eles vão plantar, eles vão cuidar de jardim, sabe? Eles vão fazer atividades ali dentro do núcleo da Missão Vida e geralmente os núcleos da Missão Vida eles são espaços grandes. E os editores vão estar colocando mais imagens aqui para vocês verem, para os nossos telespectadores verem, né, os espaços da Missão Vida, as plantações da Missão Vida, né, e a estrutura em si, porque assim, a pessoa não pode se sentir presa. É ruim. A pessoa vive na rua, vivia na rua. Na rua existe uma ideia de falsa liberdade. Né? Vou para onde eu quero, eu tenho espaço, eu ando para cá, eu ando para lá. A gente não pode pegar essas pessoas e trancafiar ela num espaço confinado. Então, geralmente a Missão Vida ela é mais isolada, numa área de campo, né? Para poder plantar, para poder colher, para a pessoa poder se sentir produtiva. Então, a ideia das atividades é muito relacionado a isso. Essa questão de produtividade. Eu estou vendo o resultado daquilo que eu estou fazendo. Né? Por isso que ontem, no aniversário da Missão Vida aqui no Amazonas, eu fiz questão de agradecer a participação dos acolhidos, porque eles participaram mesmo, sabe? Colocaram a mão ali na massa e foram pintar, e a gente foi descobrindo talentos. Né? Foi descobrindo pessoas que pintavam muito bem, pessoas que mexiam com serralheria, pessoas que mexiam com marcenaria, e os talentos eles vão aparecendo. E às vezes é um talento que estava enterrado, que a pessoa desistiu de pintar, desistiu de mexer com serralheria, desistiu de mexer com marcenaria, porque se entregou a um outro estilo de vida. Né? E aí ali dentro, ela voltando a fazer algum tipo de atividade, ela fala, poxa, meu talento não está perdido. E sai dali já muito mais motivado. Né? Lucas, nesse caso, a missão vai até a rua,
conversa com esse acolhido, ele sentindo o desejo no coração de mudar de vida, vocês levam ele para lá. Geralmente, o que acontece com essa pessoa, a família já desistiu dele. E a partir desse acolhimento, vocês voltam a tentar, a contactar a família para que ela passe também a saber que essa pessoa já está ali na missão, em recuperação. E como é que é a questão da visita, como é que esse familiar volta a se aproximar desse dependente que muitas das vezes está lá para se tratar? Sim. Normalmente a família reaparece, ela apoia. Como é que é isso? Cada caso é um caso. É um pouco complexo, mas voltando, iniciando a primeira pergunta com relação à chegada do acolhido na Missão Vida, a Missão Vida nós temos um ministério chamado SSS, que é o Sopa, Sabão e Salvação, onde nós vamos até as ruas. Em todas as cidades onde tem Missão Vida, existem equipes que vão para a rua entregar sopa, entregar um alimento, falar do amor de Cristo e fazer o convite para perguntar para aquelas pessoas que estão ali se elas querem mudar de vida, se elas querem sair das ruas, se elas querem uma oportunidade, né? E aí elas querendo, a gente traz elas para a Missão Vida. Elas ingressam na Missão Vida. Mas o principal é o querer. Ela tem que ter um mínimo ali do querer. Uma vontade, né? O mínimo da vontade. E eu falo assim, eu não preciso estar com uma grande vontade, não. Uma vontadezinha pequenininha já serve. Uma vontadezinha pequenininha já ajuda. Que deixa que Deus faz o resto. E essas pessoas, normalmente, elas estão... A razão delas terem ido para a rua, normalmente, é o vício químico? Como é que é essa questão? Hoje em dia, na nossa... Porque a Missão Vida, na década de 80, a Missão Vida sempre trabalhou com morador de rua. Mas o morador de rua, na década de 80, era um perfil. Interessante tu falar isso. Hoje, é um outro perfil. Naquela época, existiam muitos moradores de rua que não utilizavam drogas. E vinham para a Missão Vida. Era uma questão social. Era uma questão social, eles eram acolhidos na Missão Vida. Hoje em dia, digamos, mais de 90% das pessoas que estão na rua têm algum vício, seja em álcool, seja em drogas, e é geralmente o que leva essa pessoa à rua. Então, assim, a gente também tem que lidar com isso. Tem que lidar com a questão do vício, tem que lidar com a abstinência. É importante ressaltar, a Missão Vida não trabalha com medicamentos. Sim. Lógico que se a pessoa, nós não somos contra a ciência, se a pessoa ela passar por um acompanhamento médico, o médico receitar alguma coisa, nós vamos administrar conforme a prescrição médica, mas a gente não vai entupir aquela pessoa de remédio para deixar ela dopada, para deixar ela calminha, não. A gente vai conversar, a gente vai orientar, nós temos em alguns dos nossos núcleos, nós temos psicólogos, tem psicólogo voluntário, tem psicólogos contratados, tem pastores que são terapeutas, que vão conversar, que vão dar aconselhamento, e tudo isso ajuda nesse processo de abstinência, ajuda nesse processo da pessoa ela tá reconstruindo a sua vida, porque eu costumo falar, a Missão Vida é um ponto onde você vai começar a reconstruir a sua vida. É uma estrada de Damasco. Ela não é o ponto final, é o início. Tem alguns acolhidos, e eu falo com eles, irmãos, algumas pessoas que olham de fora e veem, poxa, foi para casa de recuperação, chegou no fundo do poço. Eu não gosto desse termo. Casa de recuperação, pelo menos Missão Vida, irmão. Eu falo da Missão Vida, que eu tô lá, eu sei, eu conheço. Missão Vida não é o fundo do poço de ninguém. Chegou na Missão Vida, você saiu do poço. Saiu do poço e já começa a vislumbrar outras coisas. Por exemplo, aqui no nosso núcleo nós temos cursos para os nossos acolhidos. Tem acolhido que completa os 7 meses e sai com 5 diplomas. Curso de secretariado, curso de informática, curso de administração. Eles fazem tudo online. À medida que eles vão completando o tempo, vai sendo liberado como uma espécie de incentivo. Que Manaus até o curso de pizzaiolo vocês... Tivemos curso de pizzaiolo com o senhor Adão, da Loucos por Pizza. Então tiveram um ótimo professor, Excelente. Que o homem é fenomenal, olha. Então, assim, não é só acolher, sabe? A gente tem algumas ferramentas importantes que a gente utiliza dentro desse período de 7 meses e dentro da nossa rotina. Só concluindo a nossa rotina ela se encerra às 9 horas da noite.
Começa às 6 da manhã e se encerra às 9 horas da noite. E é importante ter essa rotina, porque uma das coisas que a rua faz com o homem é tirar a rotina dele. Não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não tem hora para nada. E aí a pessoa entra na Missão Vida, tem que entrar dentro dessa rotina, porque assim, a nossa vida ela é feita de rotina. Todo mundo que vive uma vida normal tem hora para chegar no trabalho, tem hora para dar refeição para os seus filhos. Né? Então, eles aprendem isso dentro da Missão Vida também. Né? E muitos passam a gostar dessa disciplina porque nunca tiveram essa disciplina, nunca tiveram esse horário. E eu costumo falar com eles, eu falo assim, irmão, vocês gostariam se a partir de amanhã nós deixássemos vocês livres? Cada um faz o que quer. O que você sentir vontade, você faz. A hora que você quiser acordar, você acorda. A hora que você quiser comer, você come. O que vocês acham? Ninguém acha que vai dar certo um negócio desse. Com toda certeza não daria certo. Todos eles falam, ei, missionário, esse negócio não dá certo não. Deixa a gente na nossa rotina aqui mesmo, né? Porque às vezes cansa um pouco a rotina. Mas eu lembro a eles, se não tiver rotina, como é que será que vai ser sem uma rotina? Vocês acham que vocês vão conseguir ficar aqui? Vocês acham que vocês vão conseguir gostar? Cada um fazendo o que quer? E aí eles próprios admitem. Assim, não, a rotina é boa. E Henrique, permite, Ju, a questão que eu também quero ouvir o Lucas, a questão da família que a gente estava falando, né? Pela experiência de vocês, né? Como o Gilvan falou, chega num ponto que a família desiste da pessoa, né? Com esse contato, né, que a missão acaba sendo uma ponte de uma nova relação entre o acolhido e a família, essa família, ela recepciona bem? Como é que é isso? Uma estratégia que Deus nos deu foi que no primeiro mês que a pessoa ela chega na Missão Vida, ela não tem contato com a família. Então o primeiro mês é um mês onde ela não tem visita e onde ela não tem ligação. Porque nós vamos entrar em contato com essa família nesse primeiro mês, para saber como é que está o ambiente, para saber como é que está esse relacionamento entre o acolhido e a sua família, porque se a gente simplesmente passa uma semana, dá um telefone na mão dele, liga aí para sua família, a gente não sabe como é que vai ser a recepção dessa família quando ele liga, e às vezes pode atrapalhar. Ele pode ouvir algo que ele não vai gostar, fala assim, não, eu vou embora. Minha família não quer saber de mim. Ninguém acredita em mim. Mas porque não teve uma preparação antes. Então esse primeiro mês é um mês onde as assistentes sociais, psicólogo, entra em contato com a família, manda foto, fala, olha, seu familiar está aqui, está com a gente, está caminhando. Está evoluindo. Que vocês querem vir aqui visitá-lo, né? Vai ter a visita daqui a um mês, daqui a 2 semanas, né? Vocês querem falar com ele no telefone. A gente vai preparando esse terreno. Então, o nosso principal foco relacionado a isso é a gente reconstruir essa ponte entre o acolhido e a família. Porque, assim, nós precisamos estar bem com as nossas famílias. Né? Essa questão de... E hoje se fala muito disso, né? De viver independente da família. Estão tentando, de alguma forma, até desestruturar a questão familiar. Sim, né? Sem dúvida. E a gente não pode permitir isso. A gente precisa resgatar a questão familiar. É uma das coisas que a gente tenta enfaticamente fazer na Missão Vida. Aqui no Amazonas nós vamos até a casa dos familiares, nós visitamos os familiares, né? Mostramos, olha aqui, só que ele está aqui, o seu filho está aqui, o seu esposo, o seu neto, ele está aqui nessa instituição, né? Ele está lá ajudando na jardinagem, ele está lá ajudando na plantação, ele está ajudando na marcenaria. E eles ficam sabendo desse contato? Fica sabendo desse contato. E aí quando a gente retorna, a gente dá um feedback para esse acolhido. Né? Olha, visitamos sua família, falamos com a sua esposa, falamos com a sua mãe, eles sempre ficam na expectativa. Né? E aí, como é que tá? Graças a Deus, assim, nós temos conseguido restabelecer muitos vínculos familiares. Né? Isso tem sido uma vitória muito grande. Né? Infelizmente, não são todos que a gente consegue restabelecer e a gente não julga, né? Os familiares que a gente não conhece a história de cada família, o que cada um viveu, né? Mas a gente procura, sim, restabelecer esses vínculos e o Senhor tem nos dado graça que nós temos conseguido, de pessoas que falavam assim, não, nem liga, nem visita, porque eles nunca mais vão querer saber de mim. Olha que bem. Passava um mês,
estava recebendo lá a visita das pessoas que ele falava que nunca mais ia querer saber deles. Vejam que a nossa entrevista está agradável, mas precisamos ir para mais um intervalo. Esse é o nosso terceiro e último bloco do programa Missões e Revista. Mais uma vez queremos agradecer ao Henrique e ao Lucas pela participação. E a pergunta que eu gostaria de fazer nesse bloco é: qual o público-alvo do Missão Vida? Então, o público-alvo da Missão Vida é homens e crianças dos dois gêneros, porque a Missão Vida não trabalha com mulheres, e muitas vezes isso é até um assunto que muitas pessoas perguntam pra gente: vocês têm essa pretensão de, às vezes, no futuro começar, mas não foi o chamado que Deus colocou no coração do reverendo Wildo, então a gente preferiu se especializar e trabalhar numa área onde a gente conseguir se aprimorar cada vez mais dentro daquela área. Então, se a gente algum dia vier a conhecer alguma pessoa, uma missionária, uma pastora, alguém que trabalha, que faz esse trabalho com mulheres, a gente com certeza pode apoiar, mas não é o foco da Missão Vida. A Missão Vida nunca vai caminhar para essa área, mas dentro das crianças não, aí a gente trabalha com os dois públicos, né? Tanto meninos e meninas. Ontem, né, eu já falei aqui, a gente estava no aniversário da Missão Vida, que aqui em Manaus completou 9 anos, né? Eu imagino que já se passou diferentes missionários. Daqui a um ano, né, Lucas? Isso, um ano. Né? Mas mesmo assim, acho que essa é uma pergunta que cabe aqui. Nesses 9 anos de Missão Vida, quais resultados a gente teve aqui na capital amazonense? Então, nesses 9 anos, nós acolhemos cerca de 2.500 homens na unidade da Missão Vida. São cerca de 5.000 refeições mês que nós realizamos na Missão Vida para o nosso público. E desses 2.500, eu posso dizer que uma média de 40% deles concluíram o programa de recuperação. Então, os 7 meses. Os 7 meses. Certo. Porque essa é a nossa base. Nós não temos um acompanhamento, a gente não consegue fazer um acompanhamento extensivo depois que ele sai do núcleo. Depois que ele sai do núcleo, o que nós tentamos sempre fazer? Conseguir uma igreja para acompanhá-lo do lado de fora. A gente sempre tenta fazer um link com alguma igreja e colocar essa pessoa em contato com o pastor, em contato com os irmãos da igreja para poder serem acompanhados lá fora. Então essa é uma parte muito importante que a igreja nos ajuda, de acompanhar os acolhidos depois que eles saem. Mas basicamente esses é o nosso principal resultado. Eu poderia falar de outras coisas, porque conseguimos isso, angariamos aquilo, mas o principal resultado são as vidas alcançadas e as vidas transformadas através da missão. E desculpa, só complementando também uma outra coisa interessante, assim, uma frase que a minha mãe até costuma dizer, é que os desdobros do trabalho feito pela Missão Vida a gente só vai conseguir saber de fato na eternidade, porque muitas vezes a gente tem uma pessoa que sai, a gente não acompanha ela e depois de muitos anos a gente encontra essa pessoa e ela fala: olha, eu sou um empresário hoje, estou empregando tantas pessoas, ou então até igual aconteceu com o próprio Lucas aqui, a pessoa saiu de lá e depois levou ele para a Missão Vida. Então acontece muito isso também, às vezes uma pessoa sai, depois vira pastor e leva tantas outras almas a Cristo. Então esses desdobros realmente a gente é incalculável, né? Não tem como calcular. E esse acompanhamento por parte da igreja, ele é importantíssimo, né? Porque a vida cristã, ela requer que o salvo, né, o Filho de Deus, ele esteja integrado numa comunidade, né? E aquilo dá a ele a oportunidade de servir a Deus, né? A oportunidade de estar entre irmãos. Porque, olha, a pessoa sai de um ambiente com Missão Vida, que tem toda essa rotina que o Lucas e o Henrique nos contaram, devocional, culto, né? Talvez aconselhamento, aquela coisa toda. E aí ela sai, e aí perde toda aquela rotina. Não me parece ser o ideal, né? Então essa questão do acompanhamento da igreja é muito importante. Outra coisa também que é interessante a gente mencionar é porque a Missão Vida também faz o trabalho de reinserção social. A gente também tem a reintegração. Então, muitos desses homens, a gente tenta, como o Lucas explicou, o contato com a família, faz esse contato, mas muitas famílias não querem mais saber.
da pessoa, às vezes porque a pessoa deu muito trabalho durante muito tempo da vida e tudo. Então a gente tem também esse programa de reintegração. Então nós temos alguns núcleos de reintegração, onde a pessoa ela pode permanecer ali, às vezes até 6 meses, onde ela vai voltando aos poucos ali na rotina da sociedade, né? Vai conseguir um emprego, vai conseguir um trabalho, enfim. Então ela pode ter esse apoio também. Até ela conseguir... Não, é isso mesmo. Até ela conseguir... caminhar sozinha. Exatamente. Nesses 40 anos de Missão Vida e 9 de Manaus, qual a história assim, mais marcante que vocês poderiam aí é falar? Muito pessoal. Vocês lembrem? De 40 anos de Missão Vida, eu acho que o Henrique com certeza tem mais histórias para falar. Eu poderia falar somente aqui, por exemplo, relacionado ali aos nossos acolhidos, né? Bem rapidinho. A gente teve um acolhido que ele concluiu o programa de recuperação, João Paulo. Nós não conseguimos esse contato com a família dele, não queriam recebê-lo novamente. E aí eu pedi para ele, João, você espera, aguarda aqui, vamos ficar mais um tempo, né? Não tem problema que o seu tempo acabou já os 7 meses, vamos permanecer mais um pouquinho para ver o que Deus tem para a tua vida. E um belo dia eu estava saindo para Manaus, apareceu o João já arrumado, com a mochila nas costas, falando, missionário, eu não vou esperar não, eu não quero tirar a vaga de outra pessoa, eu vou embora. Falei, não, irmão, mas eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde te deixar. Ele, não, eu vou embora. Eu falei, então entra aqui no carro comigo e vamos resolver algumas coisas em Manaus antes, que a missão ela fica em Iranduba, né? Falei, vamos resolver algumas coisas em Manaus antes. E fomos resolver algumas coisas. E aí paramos para consertar alguns equipamentos da Missão Vida. E aí parou um homem do nosso lado e começou a conversar com a gente. Começou a conversar e aí o João Paulo falou, não, porque eu sou pintor, sou lanterneiro. Aí o rapaz falou assim, eu conheço uma oficina que está contratando. É ali, endereço tal. Aí ele virou para mim, e aí, missionário, vamos lá? Falei, vamos. Fomos lá na oficina. Chegou lá, me apresentei para o dono da oficina, falei do João Paulo, que ele estava concluindo um programa de recuperação. Aí o dono da oficina falou assim, vamos fazer um teste aqui com ele então. Aí fez um teste com ele fez lá um para-choque, o dono da oficina gostou. Aí falou, então tá contratado, você vai trabalhar aqui. Aí ele ficou todo feliz, né? E a gente ficou ali quieto, porque falou assim, bom, o trabalho conseguiu, mas vai ficar onde agora, né? Eu falei, então, vamos aguardar. E aí foi chegando ali pro final do dia, e aí o João, eu estava com ele conversando, falou assim, olha, só tem uma situação, eu queria pedir para o senhor se eu poderia ficar dormindo na oficina até eu juntar um dinheirinho e conseguir um local para mim, porque eu não tenho onde ficar. E aí o dono daquela oficina falou assim, não, agora você tem onde ficar, você vai para minha casa. Um homem casado, com filhos, não conhecia o João, nunca tinha visto o João na vida dele. Naquele mesmo dia, ele deu emprego para o João e levou o João para a casa dele, para morar na casa dele. Um mês depois, o João já estava com um recurso já para alugar uma kitnet, para mobiliar a kitnet em um mês, né? E deu continuidade ali à sua vida. Então essa história me impactou bastante, porque nós saímos de manhã do núcleo, 9 horas da manhã, com o João falando assim, não, você me deixa numa praça, você me deixa na rua. Convicto que ele tinha que ir Convicto que ele tinha que ir embora e que ele ia ficar em qualquer lugar, sabe? Então, olha o que Deus fez em algumas horas do dia, de alguém que não tinha para onde ir, no final do dia estava com emprego, estava com uma residência aonde morar. Deus, né? Então, maravilhoso, assim, né? são coisas assim incríveis, né? Que a gente vê o agir de Deus mesmo. Quais são as maiores dificuldades que hoje a Missão Vida enfrenta aqui em Manaus, no Amazonas? Uma das principais, como o Henrique citou, nós temos alguns lugares que temos reintegração, né? Que são lugares onde a pessoa que a gente não consegue, por exemplo, seria o caso do próprio João Paulo, né? Se nós tivéssemos uma reintegração aqui em Manaus, seria o local para onde João Paulo iria. Porque como nós estamos aqui na região rural, ali no quilômetro 29 em Iranduba, nós não temos como ali fazer uma reintegração, porque onde seria o local que essa pessoa iria se reintegrar? Manaus, na cidade, trabalhando, estudando. Então tem que ser, né? mais próximo. Tem que ser mais próximo da cidade. Né? Então, assim, essa hoje é uma grande dificuldade que nós temos aqui no Amazonas, a falta dessa reintegração que deveria
Sim, em Manaus. E também vale ressaltar que o núcleo do Amazonas é o núcleo mais longe da Missão Vida de qualquer outro núcleo, né? Todos os outros núcleos a gente tem assim um núcleo mais próximo ali que pode dar uma assistência, que é o mais longe. Perfeito. Eu queria ouvir a tua história agora. Eu tenho uma história muito interessante, que é uma história que eu ouvi, eu não vivi ela particularmente, mas que me marcou muito quando eu ouvi. A história era de que meu pai, ele uma vez em Goiânia, foi visitar, salvo engano, um promotor de justiça ali da cidade, uma pessoa que ele conhecia muito, e ali ele chegou para poder conversar com ele ficou um tempão esperando ali, a pessoa não conhecia, mas ali, a hora que ele foi atendido, ele começou a conversar com a pessoa e tudo, e perguntou para ela como é que funciona a sua família, se está precisando de alguma coisa. Ele falou, eu tenho 3 filhos, mas um desses meus filhos morreu. Aí ele, como morreu e tudo, ele se envolveu com droga e tudo, foi parar na rua e tudo, e meu pai sabia que na verdade esse filho dele estava internado na Missão Vida. Ele tinha perdido o contato há muitos anos, e aí eles chegaram aí ele falou, olha, esse seu filho, eu queria te trazer uma notícia, ele não morreu, ele está vivo, ele está bem, ele está na Missão Vida, ele está internado lá com a gente, tem recuperado e tudo. E o cara não acreditou, ele falou, não é possível e tudo, falou, é verdade, vamos lá. E aí a hora que ele chegou lá, ele viu realmente era o filho dele, eles tiveram um reencontro assim que foi uma coisa muito, muito marcante, foi uma das histórias mais marcantes aí que eu lembro. Impressionante. Tinha o filho como morto. Exatamente. E ele estava recuperando lá na Missão Vida e já estava bem já. Que bênção, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Hoje em dia, principalmente a juventude, eu acho que ela está, graças a Deus, até está se envolvendo mais com missões, eu acho que foi produto de muita oração dos nossos antepassados. Eu queria perguntar de vocês como é que uma pessoa que queira ajudar a Missão Vida, não só financeiramente, mas atuando, né? Ela poderia, esse contato é por meio da igreja ou é diretamente pela missão? Como é que é isso? Certo, então, algumas formas, na verdade. Hoje em dia eu também costumo dizer que a juventude ela é muito incentivada a fazer muitas coisas, a investir, a criar um mundo melhor, ser mais sustentável e tudo, mas a gente acaba, às vezes, deixando muito de lado essas coisas. E hoje você pode sim se envolver com isso. Para se envolver, você pode, além de recurso financeiro, você pode se envolver também em oração, né? Oração é extremamente importante no nosso meio, a gente trabalha muito com o mundo espiritual, então a gente precisa muito de intercessores, pessoas que queiram se envolver dessa forma, e além disso também você pode se tornar um missionário voluntário. Se você acha que você tem o perfil para poder trabalhar com missões, para poder trabalhar na Missão Vida, você também pode se envolver dessa forma. Para poder se envolver, você pode entrar no nosso Instagram, Oficial Missão Vida, inclusive te convido a seguir lá. Quem segue lá pode acompanhar os núcleos, a rotina, como é que funciona um pouco mais disso que a gente falou. Né? E através do link que está na bio, você também tem acesso ao nosso site. No nosso site, www.mvida.org.br, você também consegue tanto se tornar um contribuinte, né, e participar financeiramente, como também se cadastrar para se tornar um missionário voluntário ou um intercessor. Então, são essas as formas que a gente tem aí hoje que a pessoa pode estar ajudando. Henrique, perdão, Brian. Imaginamos que eu sou um empresário, assisti o programa Missões em Revista. Deus tocou no meu coração e eu quero participar dessa obra. Vamos supor que eu vou lá no site, mas eu gostaria de ter uma proximidade mais com os missionários. Como esse empresário ele pode chegar até vocês para fazer parte da missão? Ele pode estar ligando no nosso telefone fixo e pedindo para falar diretamente com a gente. A gente é bem aberto aí em relação a isso, para poder conversar, para poder esclarecer mais também. E o nosso telefone fixo é o 62-3318-2085. Então ele pode estar conversando ali com a gente, quem sabe marca um bate-papo presencial, um bate-papo online, se a distância não permitir, né, às vezes um café e tudo mais. Com certeza ele pode estar fazendo dessa forma também. Muito bem. A gente está caminhando para o encerramento do programa. A gente queria deixar um espaço para vocês
fazerem as considerações finais, né? O que vou falar, talvez o que ainda não foi falado, né? Incentivar as pessoas que vão assistir esse programa, né? Para contribuir de alguma forma aí com Missão Vida. Bom, queria agradecer à Constante TV, agradecer vocês aqui, Amém. Nossos apresentadores, né, por esse convite e incentivar os nossos telespectadores, visite a Missão Vida, vá lá conhecer a Missão Vida. A gente sempre fala a respeito disso, né? Algumas pessoas, elas querem doar, elas querem contribuir, e eu incentivo ela, olha, venha conhecer também, Sim. sabe? Venha ver como é que as coisas funcionam, né? se envolver, né? Verdade. Isso é importante, né? Então eu deixo aqui o convite para quem for do Amazonas ou para quem for de alguma das cidades que tem a unidade da Missão Vida, né? Ligue para o telefone a qual o Henrique passou, marque uma visita, agende uma ida até o núcleo. Os acolhidos, eles ficam muito felizes quando pessoas vão lá visitá-los, porque muitos não têm visita. As visitas são sempre aos sábados e domingos ou somente aos sábados? Como é que funciona a visita dessa pessoa que deseja e conhecer a missão? Essa pessoa que deseja conhecer a missão pode ser qualquer dia. Qualquer dia, né? É só agendar um horário, é só agendar um dia, pode ser dia de semana, pode ser final de semana, não tem dificuldade quanto a isso. Henrique. Bem, além de te convidar a seguir o nosso Instagram e a acessar o nosso site, eu quero te convidar também, além de visitar o nosso núcleo, que é muito importante, que o Lucas falou, a contribuir e fazer parte desse trabalho. Muitas vezes a gente vê uma pessoa na rua, vê uma pessoa necessitada, carente, quer ajudar ela de alguma forma, mas às vezes até financeiramente você não sabe se vai estar ajudando mais ou atrapalhando, né? Às vezes você dá o dinheiro para aquela pessoa e você não sabe se ela vai usar isso para comprar drogas, para comprar comida, enfim. Ajudando a Missão Vida, você tem certeza de que você está colocando os seus recursos em uma obra séria que já existe há 40 anos e faz esse trabalho desde essa época, né? Desde a década de 1980. Então, é um trabalho sério que eu acredito muito e que eu falo com muita convicção. Quer ajudar, é um trabalho que você está investindo realmente no reino de Deus, onde vidas vão estar ali sendo transformadas, escutando do amor de Cristo, do Evangelho. Enfim, é uma forma de participar e eu quero deixar mais uma vez esse convite e agradecer ao Brian, ao Juvan e todo o pessoal aqui da Constante TV pelo convite e realmente fomos muito bem recebidos aqui e gostaríamos de deixar a nossa gratidão. Amém. Estamos chegando ao final do programa Missões em Revista, mais uma vez agradecendo ao Henrique, agradecendo ao Lucas. Queremos aqui mandar o nosso abraço ao reverendo Hildo, à irmã Rosana, que Deus possa estar abençoando a cada dia mais esse projeto da Missão Vida, que através desse programa possamos conseguir novos patrocinadores e mantenedores para a Missão Vida, porque o trabalho é sério, e convictos do que o nosso Senhor Jesus Cristo nos falou, que Ele estaria conosco todos os dias. Nós estamos finalizando esse programa. Quero agradecer também a você, Brian. É uma honra. E estamos aqui, prontos para o próximo programa e novos convidados que também irão falar sobre missões. Muito obrigado.